Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duas leituras hoje que estão interligadas, tanto a carta de Paulo a Colossenses, quanto este Evangelho de Lucas. Em princípio, falando uma da outra, das consequências de nossa glorificação a Deus como compromisso de vida. Das leprosos. E nós sabemos o que esta enfermidade, pelo menos aqueles que têm um pouco mais de trato com as Sagradas Escrituras, sabem o quão difícil era esta doença, praticamente incurável, há 2000 anos atrás. E pior de tudo, essa era uma doença diferente de outras doenças, que ela afastava o indivíduo do convívio familiar, do convívio da sociedade e afastava dos exercícios da fé que eram promovidos pela lei mosaica. Não se podia ir ao templo, não se podia rezar em comum, então o indivíduo se tornava simplesmente um pária da sociedade, um marginalizado. Por isso, a lepra, naquela época, era uma das piores doenças que um judeu, nós estamos falando de uma sociedade judaica, poderia contrair, sendo que todas as outras ainda haveria possibilidade dele se juntar ao seu grupo de fé. Mas tanto é assim que, ao clamarem ao Senhor, esses leprosos sequer dele se aproximaram. Por isso esse grito que vinha do interior da alma como uma súplica reverencial que eles tinham ao Senhor, ao Mestre, que poderia curar-lhes se assim aprovesse. Eles pararam ao longe, diz o texto evangélico, e gritaram, muito semelhante com aquela passagem do cego, aonde ele também, diferente deles, que sabia onde Jesus estava, mas não se aproximaram porque estavam enfermos com lepra, mas o cego sequer sabia onde Jesus estaria. E qual é a atitude tanto do cego quanto a deles? Que os dois não podiam aproximar-se de Jesus, um por sua cegueira, outro por sua malatia. Era o grito, um grito que provinha não somente porque eles queriam mostrar-se, ao contrário, o grito era a única arca de salvação que eles tinham naquele momento para chamar a atenção do Mestre para si e para que ele, em sua extrema misericórdia e compaixão, pudesse atender suas súplicas, seus pedidos, suas necessidades. E como o cego, eles gritam, Jesus, Mestre, tem piedade de nós.
E o que lhes disse o mestre? Seguindo a lei, porque ele jamais saía da lei. Apesar dos fariseus disserem que ele não seguia a lei, Jesus seguia rigorosamente todos os parâmetros da lei. E seguindo esta lei, ele lhes disse: ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Isso para nós poderia parecer meio estranho. Eles vieram o quê? Pedir a cura para Jesus. E ele lhes diz que fosse até um sacerdote. Ou seja, ele os envia aos sacerdotes para que eles se purificassem por haverem sido curados. Isso era o que determinava a lei. Que antes de um leproso voltar à sociedade, deveria haver uma comprovação legal de sua purificação por um sacerdote da lei, do templo. A lógica é bem simples, ou seja, o simples fato dele dizer a eles: apresentem-se ao sacerdote, significava que eles estavam já curados, que estavam livres da lepra, pois assim mandava a lei, que após serem curados, deveriam apresentar-se aos sacerdotes para esses rituais de purificação. Então, quando Jesus lhes diz apresentem-se aos sacerdotes, significava: estáis curado. Senão ele não os mandaria aos sacerdotes. Isso se entende pelos simples fatos deles irem. Porque se fôssemos nós, sem conhecimento da história, da lei, etc., diríamos: mas Senhor, cura primeiro e depois eu vou ao sacerdote. Eles não titubearam. A simples palavra do mestre, eles saíram, os 10, e foram atrás dos sacerdotes. Mas ao verem-se curados, neste ínterim, um deles, num gesto de reconhecimento, vendo-se já curado, antes de apresentar-se ao sacerdote, volta glorificando a Deus em voz alta. Isso é o que diz este evangelho, e é nesta frase que eu englobo toda esta preleção. Um deles, dos 10, volta glorificando a Deus em voz alta. Ou seja, primeiro ele glorifica a Deus para depois agradecer ao mestre que lhe havia operado o milagre. E é muito interessante isso, porque o próprio Cristo confirma esta ideia quando indaga: não eram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? E ele acrescenta: não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Ele não diz: onde estão os outros 9? Não vieram me agradecer? Eles não fizeram isso. Isso é mesquinho e é humano, não é da divindade. Porque ele sabia
que o que eles deveriam fazer é glorificar a Deus pela sua cura. E ele mesmo diz: onde estão os outros 9 que não voltaram para dar glória a Deus? Não houve quem voltasse para agradecer-me, não é o que ele fala. Isso enfatiza que o ato de cura é um fato que ocorre pela graça, benevolência e beneplácito de nosso Deus e Senhor. E quem foi aquele que voltou? Como em outras passagens do Evangelho, foi um samaritano. Aquele que, ainda além de ser leproso, excluído do mundo judaico, era excluído também por ser samaritano. Que mesmo sem ser do povo eleito, tem na sua consciência o dever de honrar, glorificar a Deus pelo bem que lhe causou o Senhor. E assim, agradecer ao Mestre a moção deste milagre produzido. Mas o que eu gostaria de destacar é a frase final do Senhor ao dizer a este homem: levanta-te. Porque ele diz levanta-te? Porque ele estava prostrado por terra, agradecendo a Deus, que era o costume da época, prostrar-se rosto em terra para mostrar a sua humildade e agradecimento diante da grandeza e soberania de Deus. Ele diz na frase final: tua fé te salvou. Poderia passar batido, mas não é simples. Ele não diz no plural, vossa fé, dizendo a este que os outros que tinham sido curados também estavam salvos. Ele poderia dizer a ele: levanta-te, vossa fé vos salvou. Ele não inclui os outros 9. É por maldade? É por desrespeito? Não. É porque aquele tinha compromisso real com Deus. Os outros foram direto ao sacerdote sem mostrar o seu compromisso real com Deus. E isso acontece muitas vezes conosco, quando recebemos o milagre, porque tudo na nossa vida é um milagre. A nossa conversão é um milagre. A nossa fé, a nossa comunidade, a nossa igreja, tudo é um milagre em nossa vida. E o agradecimento se dá de que maneira? Porque eu passei a estar unido ao Senhor. E aí, este singular sobre a salvação parece que alcança somente aquele que soube reconhecer, glorificar e agradecer a Deus pelo ocorrido. E isso serve para nós também. O que diz a epístola de hoje? Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. E glória
é: se soubestes dar glória, glória recebereis. E aí ele trata do compromisso. Ele não deixa só falando sobre a glória. Ele diz dos nossos comportamentos como devem ser. E ele diz: mortificai vossos membros terrenos, a prostituição, a impureza, a paixão, a má concupiscência, a cobiça em possuir, que é uma espécie de idolatria. Por quê? Porque destas coisas Deus abomina. Querem compromisso com Deus? Glorifiquem-no. Querem mostrar que glorificam a Deus? Fujam da idolatria, da concupiscência, da cobiça, da impureza, da prostituição. Não vos enganeis uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho, aquele que recebe pela água do batismo a conversão e a nova vida. Como pode voltar como o cachorro que volta ao seu próprio vômito? Ao pecado, à ignomínia, à perdição, o abandono de Deus. Glorificai a Deus dentro do que chamamos uma fidelidade de consciência, fidelidade de ato. Isso é o compromisso, ou seja, a cura pode nos abranger a todos, pois o Senhor tem misericórdia e compaixão ilimitados. Mas a salvação será somente para aqueles que reconhecerem isso e renderem a Deus aquilo que lhe é devido. Nossa glorificação, nosso reconhecimento eternos através dos nossos atos de conversão. Fujam da vida do homem velho e glorifiquem a Deus na nova vida do batismo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.